curso Ciências Econômicas na Universidade Federal de Campina Grande. E junto ao meu colega Rafael, nós iremos apresentar um quadro do PET Economia que se chama Economia em Sua Vida. O tema desse vídeo será Agricultura Familiar. Para dar início à nossa discussão, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está assistindo esse vídeo. Você conhece a produção agrícola? Então, a produção agrícola é dividida em dois setores, que são eles, a agricultura moderna e a agricultura familiar. A agricultura moderna ela é caracterizada por fazer o uso de alta tecnologia. Além disso, a mão de obra na agricultura moderna é baseada na contratação de trabalhadores, sejam eles fixos ou temporários. Vale dizer também que na agricultura moderna, os proprietários de terra são donos de grandes porções de terra, o que acontece totalmente o contrário na agricultura familiar. Nela, sabendo disso, nós podemos agora tratar da agricultura familiar como uma atividade econômica no Brasil. E isso ocorre através da Lei de número 11.326, criada em 2004, que regulamenta a agricultura familiar no país como sendo uma atividade econômica. Mas para isso, os agricultores precisam atender, que são eles. O primeiro é que a mão de obra seja da própria família. O segundo, que a família seja responsável pela propriedade de terra. O terceiro, que a renda predominantemente seja gerada por atividades rurais, ou seja, que a renda das famílias seja de predominância de atividades rurais. O que são os módulos fiscais? Os módulos fiscais nada mais é que uma medida determinada por cada município, que podem variar de 5 a 10 hectares, dependendo da cidade. Agora para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, mais conhecido como PRONAF. O PRONAF é um financiamento para custeio e investimentos em implantação, ampliação ou modernização da estrutura de produção, beneficiamento, industrialização e de serviços no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas. Caso você tenha a curiosidade de procurar saber mais sobre o PRONAF e entrar no site do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, irá se deparar com esta imagem, que é a agricultura familiar na economia. Essa imagem são os resultados definitivos do Censo Agro de 2017, que será ampliado mais à frente para a gente poder discutir um pouco de algumas coisas que implicam na economia partindo da agricultura familiar. Nessa primeira imagem, nós conseguimos visualizar o valor da produção por tipo de agricultura em porcentagem, sendo a agricultura familiar representada pelo azul mais claro e a agricultura não familiar representada pelo azul mais escuro. Observando diretamente nas regiões, a região sul chega em torno de 40% do valor. Então, dando continuidade à apresentação, eu vou agora abordar sobre o sistema patronal e suas problemáticas que envolvem todo o seu contexto. O sistema patronal é um sistema produtivo que surge nas indústrias desde a época da Revolução Industrial, do Fordismo, da Revolução Industrial do século XVIII. Desde aquela época, o sistema patronal ele já era constituído e ele migra para as produções agrícolas, principalmente quando essas produções começam a ficar mais mecanizadas, com debulhadeiras e outras máquinas que foram constituídas nesse sistema agrícola. Então, quando isso começa a se consolidar, o sistema patronal ele também começa a ficar atrelado à produção agrícola. Esse sistema patronal ele pode ser definido como um processo em que existe um capitalista, que seria alguém que faz o investimento na produção. Esse capitalista que fez o investimento na produção, ele vai estabelecer uma hierarquia,
que vai ter os fiscais, vai ter a mão de obra, vai ter toda uma hierarquia de produção. Ou seja, é muito semelhante a uma hierarquia de chão de indústria, que é bem parecido. Só que esse tipo de sistema de produção agrícola tem algumas problemáticas, né? A primeira delas é a geração, ela gera concentração de renda e exclusão social. A concentração de renda ela está muito ligada ao sistema que ela está contido, que é o sistema capitalista, que é um sistema que vem da indústria, ou seja, o investidor, o capitalista, como eu disse, ele tende ao lucro e esse lucro vai ser concentrado por ele. Ou seja, é a questão da mais-valia, do trabalhador receber bem menos do que ele produz e toda essa questão. Então, o sistema patronal, ele traz isso para a agricultura, que não era tão vista anteriormente. Lembrando que a minha colega disse antes da produção agrícola moderna, essa produção agrícola moderna, ela surge exatamente do sistema patronal. O sistema patronal que vai concomitantemente não, aos poucos ele vai instaurando essa agricultura mais moderna e mais mecanizada. A questão de suas tecnologias são voltadas para a diminuição da mão de obra. É aquela questão, conforme ao passar do tempo, vão se instaurando tecnologias, vão se colocando máquinas e outras técnicas no meio produtivo, e essas técnicas vão priorizar a eficiência, a maior produtividade, e elas tendem à substituição da mão de obra humana. Ele prioriza, né, a especialização, que é aquela questão de ser uma produção para comercialização. Ou seja, ele faz uma produção em larga escala, de monocultura, ou seja, só um tipo de bem será produzido, e tudo isso voltado para o comércio. Então essa especialização ela é bem problemática, porque você faz uma produção em larga escala de apenas um bem, apenas uma matéria-prima, é bem problemático, tanto para o solo, tanto para o ecossistema e tudo mais. E ele defende o uso de engenharia genética. Muitos dos produtores, agroexportadores e todos ligados ao agronegócio, eles defendem a engenharia genética como o próximo passo, como algo que poderá disponibilizar maior produção, que gerará maior acesso à alimentação. Só que é exatamente o que a gente vê é exatamente o oposto disso. A gente vê produções gigantescas de safras maiores a cada ano, só que a gente vê um acesso menor à alimentação. É só comparar a questão do arroz. A gente teve recorde de safra de grãos no passado, porém o arroz foi um dos bens alimentícios domiciliares que mais subiu ano passado, chegando a 40, 44. Isso é inadmissível, mas a gente vê que o nosso sistema agropecuário da agricultura brasileira ela está extremamente voltado para produção, para uma produção voltada para exportação, ou seja, não é uma produção voltada para as necessidades do mercado interno, para as necessidades dos brasileiros. E em contraponto a tudo isso que eu apresentei, ao sistema patronal, ao sistema de agricultura moderna, vem a agricultura familiar. A agricultura familiar, junto com um sistema mais ecológico, ela, ela não quer dizer algo mais rudimentar, algo mais primordial, algo mais básico. Não, é exatamente uma produção que está alinhada à realidade, que está alinhada aos recursos naturais e a como a gente pode usufruir desses recursos de forma mais orgânica, de forma
mais responsável com o meio que nos cerca. Então, a agricultura familiar, ela pode ser considerada mais ecológica por priorizar a equidade. Há muitas teorias ecológicas, ela fala que o ponto principal, o ponto primordial para a gente resolver como política ecológica é sanar as desigualdades e sanar as necessidades básicas das pessoas. E a agricultura familiar, ela tende como objetivo isso, porque como ela prioriza uma produção para o mercado interno, para os brasileiros, como por exemplo o Brasil, para, para a sua região, para seu bairro, para toda essa questão mais interna, ela tende a sanar muitas necessidades que são básicas, e isso é muito importante para a ecologia. Outra questão muito importante, ela não estimula o uso extensivo do solo. Como ela não é uma produção de latifúndio, como ela não é uma produção de monocultura extensiva, ela tende a não usar de forma irresponsável o solo, porque a gente vê em muitos latifúndios as pessoas, muitos agricultores queimando a terra para depois trazer uma próxima plantação. Isso é terrível, você acidifica o solo, depois você tem que fazer calagem do solo, é toda uma problemática, você quase que inibe toda a biodiversidade daquele solo. Então é algo muito danoso e muito irresponsável, feito por grande parte do agronegócio. A outra questão importante da agricultura familiar, ela garante um acesso à alimentação mais saudável, porque como a agricultura familiar ela tende a ser mais orgânica, mais biológica e menos técnica, ela usa menos técnicas tão, tão químicas, vamos dizer assim, ela tende a produzir matérias mais saudáveis para os consumidores. Ela atua por meio de produções mais diversificadas. É o que eu já falei, como ela não é uma produção de monocultura e de latifúndio, ela tende a fazer produções mais diversificadas. Por quê? Né? Porque o mercado interno ele demanda questões diversificadas. Por exemplo, a sua refeição você não vai comer só soja, você não vai comer só trigo. Então, você demanda questões para o seu dia a dia que são diversificadas. E a agricultura familiar, ela vai ofertar insumos diversificados, o que é muito importante para o mercado interno. Então, tratando da agricultura familiar em questão além do Brasil e comparando também com o Brasil, a agricultura familiar ela vem de tempos mais antigos. Aqui eu falo da Segunda Guerra, mas essa época da Segunda Guerra foi uma parte que houve um crescimento muito alto, um incentivo, uma difusão muito alta da agricultura familiar por conta das reformas pós Segunda Guerra Mundial, que foram feitas reformas agrárias e tudo mais em vários países desenvolvidos. Só que essa temática ela já vem desde o século XVIII, com a lei dos cereais e tudo mais, em que se tinha um conflito entre os lords, que eram os donos das terras, né, que é importante lembrar que houve os cercamentos e grande parte da nobreza detinha terra. Então essa nobreza eram os lords que concentravam as terras em seus domínios, só que existia uma grande demanda por terra. Então começa a ter um conflito entre os lords e os menos abastados, o proletariado. E isso vem desde essa época, quando saíram algumas reformas e alguns incentivos para produções menos concentradas, que concentrassem menos territórios. Aí, na Segunda Guerra,
como política de desenvolvimento, muitos países desenvolvidos fizeram reformas agrárias e incentivaram a agricultura familiar, porque foi percebido que o sistema patronal ele causava muitos problemas, ele não gerava um desenvolvimento em si. Ele era bastante produtivo, mas ele não gerava um desenvolvimento tão equitativo e igualitário. Só que, diferente de tudo isso, no Brasil vai se ter só um começo de movimentos, como o Movimento Sem Terra, alguns movimentos nordestinos para incentivo da agricultura familiar, só em 1960. E esses movimentos são muito criticados e nem são colocados em pauta por conta de políticas pró-álcool, que foi depois dos choques do petróleo, mais ou menos ali. O primeiro foi na década de 70 e depois em 80. Ou teve dois momentos, né, de incentivo ao álcool. E esse incentivo, obviamente, ele incentivava, ele estimulava a produção de latifúndios açucareiros, que é da cana-de-açúcar. E só no contexto atual, que a gente está sendo muito levado principalmente por conta do diálogo internacional, que o diálogo internacional está muito voltado às questões ecológicas, porque está se vendo toda uma mudança climática em todo o globo. Então está se tomando mais força diálogos e pautas mais ecológicas. Mas aqui no Brasil tudo ainda está muito embrionário, muito primitivo ainda. Já aqui nessa questão entre tecnologia e limites, eu vou trazer mais uma conceituação e uma base teórica da ecologia, porque a ecologia ela tende muito a criticar pensamentos em que fomentam a ideia de que a tecnologia e as inovações tecnológicas elas gerarão amenizações dos impactos ecológicos, ou seja, a gente teve século de carro movido a combustíveis fósseis, mas agora, porque a gente está começando a ter carros híbridos e elétricos, a gente vai amenizar todo um contexto, um período histórico de uso intenso de emissão de gases que vieram de matérias fósseis. Isso é irreal, isso não é real. A tecnologia ela não tem todo esse potencial de amenizar tudo isso. O que tem potencial de causar amenização dessas, desses impactos é estabelecimento de limites do uso de certos recursos, principalmente agora dos recursos fósseis, porque a ecologia ela tende a analisar e tende a priorizar conforme a taxa de regeneração de cada recurso. O recurso fóssil ele é muito difícil de se regenerar, porque ele demanda um período de tempo muito longo, ele demanda um ambiente, uma temperatura e uma densidade do ar totalmente específicas. Então, para se poder ter regeneração dessas matérias fósseis, é muito complicado deles se regenerarem. Então, obviamente que os limites a esses recursos devem ser muito maiores, porque a gente não pode mais usá-los como se fosse anos 60, anos 70, em que as pessoas não tinham consciência e não tinham a técnica para saber sobre isso. Hoje em dia a gente tem, e a gente tem que estimular essa conscientização, principalmente conscientizar as empresas, os negócios e principalmente o sistema agrícola patronal, porque se você conseguir conscientizar esses sistemas de toda essa questão e conseguir convencê-los a atuar conforme isso, é o mais importante.
porque é óbvio que a ação dos indivíduos também é importante, mas os meios que mais impactam o ambiente, os agentes que mais impactam o meio ambiente, é a indústria e os meios produtivos. Ou seja, é necessário um momento de conscientização para que se faça isso. Então, quando a gente vê o contexto atual, a gente vê, né, muito desenvolvimento de ideias mais ecológicas, a incentivação, grandes potências incentivando a produção agrícola mais voltada à agricultura familiar. A gente vê grandes potências incentivando o uso de fontes energéticas mais limpas. A gente vê tudo isso, alguns teóricos, né, falam, não, a gente está passando por uma revolução ambiental da agricultura, mas é muito precipitado a gente falar isso, porque a gente passou mais de 200 anos fazendo a agricultura muito baseada no mesmo molde, uma agricultura bem conflitante com os recursos naturais, uma agricultura que não respeitava o acesso aos recursos naturais de todos. Então é muito complicado a gente falar que nas últimas décadas a gente já conseguiu fazer uma revolução. Mas o que a gente pode falar é que a gente está passando por um momento de transição, a gente está transicionando. Só que o problema dessa transição é que, tal qual as alterações nos últimos tempos, as alterações demoraram muito tempo, demoraram quase séculos. E provavelmente as mudanças a transição que a gente está vivendo, provavelmente também será num período bem longo, mais do que 30 anos. Só que o problema é que muitos estudos, como um estudo feito pelo ITA, chamado Brasil 2040, esse estudo já apresenta que vai se ocorrer nos próximos 20 anos uma grande variação de chuvas, de montantes hídricos, ou seja, regiões vão começar a ficar secas, outras regiões vão ter chuvas muito densas em períodos curtos, vai ter muito mais enchente por conta disso. Então é uma questão muito problemática, porque a gente está vivendo uma transição, que é algo muito positivo, só que a gente está vivendo essa transição de um modo muito retardado e muito lento, que a gente precisaria de algo mais a curto prazo. Só que, infelizmente, tudo isso que a gente falou e mesmo a questão da agricultura familiar é difícil de se colocar em prática, porque, por exemplo, a própria agricultura familiar, ela tende a ser mais específica, ela tende a ser um pouco menos produtiva do que os outros moldes. Então é difícil de convencer e conscientizar e difundir essa ideia. Mas conforme a gente vai dialogando mais, a gente consegue trazer novas soluções e novas ideias para essas problemáticas que a gente vive a todo dia.